O racismo, ele parece que está impregnado na alma e na mente do povo brasileiro. É uma coisa incrível. A gente viu aí um caso recente de um ministro chamando o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal de um negro de primeira, como se nesse país tivéssemos negros de segunda, de terceira e de quarta divisão, talvez, né? Acho que é uma associação com futebol. Mas devido a esse trabalho de denúncia, as manifestações das entidades contra o racismo, essa coisa toda, há um aumento constante de pessoas que buscam os seus direitos e vão à delegacia, buscam a viatura policial através do 190 para trazer essas denúncias. Eu estou com a Procuradora de Justiça, ela que é do Grupo Tático de Combate ao Racismo, a doutora Maria Bernadette Figueiroa. Bom dia, doutora Maria Bernadette, muito obrigado à senhora pela presença. Bom dia, Ivan, é um prazer estar aqui no seu programa para a gente dialogar sobre essa temática tão importante e ainda tão desconsiderada pela sociedade brasileira. Olha, um caso que é muito comum é a pessoa ser agredida, atingida pela sua cor, pela cor da sua pele, e ir até uma delegacia e ao invés do réu ser enquadrado por discriminação, muitas vezes o delegado, o comissário, não, vamos aí, coloca como injúria. No caso aí, qual é essa diferenciação e o que a pessoa ofendida deve fazer nesses casos? Veja bem, Ivan, a diferença entre a pena do crime de racismo prevista na Lei 7.716 de 1989 e o crime de injúria racial previsto no Código Penal, não existe em relação ao tempo da pena, são 3 anos, né? Algumas qualificadoras, no caso da discriminação, se houver determinada circunstância. Mas, enfim, o que diferencia e faz com que, na delegacia, normalmente, seja enquadrado num crime de menor envergadura, porque o crime de racismo ele é imprescritível, ele é inafiançável, e isso faz com que as pessoas... a tendência da delegacia seja minimizar esse crime para que o réu, de uma forma geral, o agressor, no caso, que ainda não é réu, ele tenha uma perspectiva, se houver um descuido, até da prescrição. Mas esse crime também da injúria racial, a partir de 2013, se eu não me engano, ele passou a ser também da competência do Ministério Público, porque antes... A injúria, a vítima tinha que constituir advogado, e normalmente esse crime prescrevia, porque as pessoas que eram ofendidas, normalmente pessoas que não tinham recursos, pessoas negras, normalmente são desse universo, e havia prescrição. Então, a grande diferença hoje é que apenas em relação à prescrição ou não, porque em relação à ação, pode ser também ação instaurada pelo Ministério Público. Agora, para isso é necessário que a vítima ou a pessoa ofendida se dirija a uma delegacia, preste uma queixa e diga que quer dar encaminhamento àquela queixa. Agora, há uma diferença também, porque o crime de discriminação, ele não tem direito à fiança e ele não prescreve, né? Ele é imprescritível, né? Isso é uma característica que veio com a Constituição de 88, e ele é inafiançável, quer dizer, você não pode, em tese, pagar uma fiança e ficar livre do flagrante, né? Como se for preso em flagrante. Mas, na prática, isso não tem ocorrido, sabe, Ivan? Porque há uma tendência a minimizar isso tudo da própria prática policial, né? No caso da Polícia Judiciária, e é raro o caso em que o agressor ficou preso por algumas horas ou alguns dias ainda. Há o que a gente chama de racismo institucional, que nessa hora interfere na própria prática do agente do Estado, né? Isso não ocorre só em relação à polícia, em relação à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Ministério Público, na hora que vai analisar também esse crime, ao próprio Judiciário, enfim. É uma prática ainda institucional do sistema de justiça e segurança de minimizar as consequências danosas
para aquela pessoa e o universo de pessoas a que ela pertence, porque não é um crime apenas individual, que aquela honra subjetiva que foi ofendida, que configuraria, em tese, apenas uma injúria, que é o crime, em princípio, menor. Mas quando há um entendimento, inclusive nosso, do nosso GT Racismo, aqui do Ministério Público, de que não existe essa diferença. Para nós, depois da Constituição de 88, toda ofensa racial configura, em princípio, o crime de racismo previsto na Lei 7.616, que é inafiançável e imprescritível. Mas, como eu disse, isso é uma tese jurídica que ainda não é praticada pela maioria dos operadores do direito. Hoje, quais são os setores onde são mais vulneráveis e mais atingidos pelo racismo aqui em nossa sociedade pernambucana? O racismo, ele tem imensas e inúmeras manifestações. Ele se manifesta, por exemplo, em relação aos crimes raciais, como a gente acabou de falar, que isso daí digamos assim, é o mínimo ético que é suportável. Então, quando alguém procura uma delegacia para prestar uma queixa de racismo, né, contra alguém que o discriminou, essa pessoa já passou por inúmeros outros momentos de racismo. Então, aquilo ali digamos assim, que foi a gota d'água, que o sofrimento chegou num limite. Mas existem outras formas de discriminação, como, por exemplo, nós temos um dado fundamental que tem ocorrido com muita recorrência aqui em Pernambuco e em outros estados do Brasil, que é a violência aos cultos de matriz africana, a violência nos terreiros, a forma como as pessoas denunciam qualquer festividade religiosa como uma agressão ao meio ambiente, como práticas que são intoleradas, né, sobretudo e principalmente por pessoas de religiões evangélicas, neopentecostais, que são recorrentemente são os denunciantes dessas práticas religiosas, que a gente vê que dentro daquele discurso da questão ambiental, do barulho, tem um substrato racial, que é a intolerância com a religião do outro. Normalmente são religiões de matriz africana. A pessoa que se sente ofendida vai até uma delegacia ou até mesmo liga para o 190, inclusive me parece que é uma resolução da Polícia Militar, de que a viatura, ao atender um chamado, ela deve prontamente conduzir os envolvidos até uma delegacia e deixar com esse negócio, deixa isso para lá, peça desculpas. E no caso aí, a pessoa não se sentindo atendida pela autoridade policial, ela poderia procurar o GT Racismo, o Grupo Tático de Combate ao Racismo do Ministério Público? Com toda certeza, a pessoa que não se sentir digamos assim, acolhida nessa denúncia, ela pode perfeitamente recorrer ao GT Racismo, mas eu quero dizer a você, Ivan, e aos telespectadores que, atualmente, o GT Racismo da própria Polícia Militar também tem dado uma atenção maior a esses casos. Existe, como você falou, uma resolução do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, desde 2014, orientando a Polícia Militar de que não tome nenhuma atitude de desconstruir aquela denúncia e sim de encaminhar a uma delegacia para que ocorra o boletim de ocorrência, que no caso gera o inquérito policial, que é bom que se diga que não é caso apenas de um BO, é um caso realmente de abertura de inquérito, porque nem a injúria racial, nem o crime de racismo são crimes de menor potencial ofensivo. Crime de cesta básica, como o pessoal costuma falar, são crimes que não estão incluídos nesses crimes de menor potencial ofensivo, porque a pena mínima é de 2 anos. Doutora Maria Bernadette Figueiredo, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado, e a senhora fique à vontade aí para, caso queira, fazer mais alguma colocação. Bom, Ivan, agradeço essa oportunidade e eu gostaria só de trazer, para que a gente reflita também enquanto sociedade pernambucana, não só a população negra, mas as instituições do sistema de justiça e a própria sociedade, de um dado alarmante que tem sido o genocídio da juventude negra no Brasil. Pernambuco está no ranking, se não me engano, no 3º lugar entre os estados que mais matam jovens negros. No Brasil, recentemente tivemos uma publicação, no dia 6 de junho agora, de um atlas de violência do IPEA, e ele mostra que entre 2005 e 2012 foram assassinados, eu estou falando assassinados, 318 mil jovens
no Brasil, em sua imensa maioria, jovens negros. De cada 10 jovens assassinados, 7 são negros. E nós temos estado próximo aqui do Nordeste que a cada 10, 9 são negros. Então, é muito grave, é preciso que a sociedade se mobilize também, que o sistema de justiça dê um atendimento adequado a esses casos. Normalmente são mortes que ocorrem nas periferias, são vítimas consideradas descartáveis pelo próprio sistema de justiça, é o desvalor em relação à população negra, é como se fosse natural essa prática, né, esse genocídio chamado. Então, é preciso que a sociedade desperte e nós não sejamos, né, aqueles como Martin Luther King chamava de que fazemos a fila do silêncio dos bons. Nós precisamos prestar atenção a isso, porque se seu filho, sua filha não são negros, né, mas a gente tem que se solidarizar com essa realidade para mudar essa prática. E isso não depende só do sistema de justiça, depende também da tolerância, do olhar crítico da sociedade, de fazer com que isso seja um dado visível. Porque você vê uma publicação grave como essa, não tem repercussão nem na mídia. É muito grave, é um genocídio gravíssimo de uma população que está sendo exterminada. Então, é esse dado que eu queria trazer para reflexão. Tá, ok. Eu agradeço a senhora e só queria lembrar que desde 1888, com a chamada Lei Áurea, a população negra ainda hoje perambula pelas ruas, pelos campos do Brasil, ainda buscando um pedacinho de terra para morar, ainda buscando um pedacinho de terra para plantar. Porque ao negro foi dada alforria, mas não foi lhe dado emprego, não foi lhe dado educação, não lhe foi dado o direito à saúde. E a prova disso, hoje em dia, são os presídios aí, abarrotados de jovens negros, em sua grande maioria, e esse genocídio contra a população de jovens negros. Mais uma vez, muito obrigado à senhora e um bom dia aos nossos telespectadores.